Partindo agora para o último assunto do nosso podcast de hoje, que é Mundial de Clubes. Começa amanhã o Mundial de Clubes 2022, porque mais uma vez será disputado no ano seguinte, em 2023, em fevereiro, que virou a nova data do Mundial, né? Os últimos 3 mundiais foram disputados em fevereiro, né? Antes era só dezembro, a gente é acostumado no final de ano. Agora passou para fevereiro. Tem o Super Mundial que vai começar em 25, mas eu já falei para o Renato que não vai ter, e ano que vem vai ter Mundial normal de novo, porque é um rolo. Mas fato é que teremos Flamengo e teremos também Real Madrid, e podemos ter também uma final Flamengo e Real Madrid. E a gente vai fazer, como é de lei aqui em grandes jogos ou grandes possíveis jogos, o nosso 11 contra 11 de Flamengo e Real. E assim, corre um risco de o número que eu coloquei aqui ser o número resultado final? Corre um sério risco. Mas a gente tem que ser justo. Então vamos fazer Flamengo e Real Madrid posição por posição. E aí, começando, claro, até tampar o Anderson ali, depois vai aparecer o placar. Começando pelo Renato, depois o Wilson no segundo confronto, o Anderson terceiro, e aí eu em quarto e assim por diante. Então, beleza? Bora começar o nosso possível 11 contra 11? Vai que o Real Madrid não vai para a final, né? Não sei. Ô, Vitão, aí o desempate fica do primeiro voto? Se der empate? Pode ser. Pode ser? Olha, Wilson, como profissional da comunicação, eu falo, sim, o empate fica com quem der o primeiro voto. Agora, como participante do podcast, torcedor, não vamos ter empate. Não vai ter empate. Mas vamos começar, então, o primeiro confronto com Courtois Santos. Santos que não viu a bola, que foi muito no canto. Controvérsias, claro, mas não viu a bola, que foi muito no canto. Renato, seu primeiro voto. Para mim, o melhor goleiro do mundo da última temporada, e nessa ainda, para mim, o melhor goleiro do mundo, Courtois, que eliminou o Brasil em 2018 de Neymar. Mais uma. Não, Wilson Soto, que agora inverteu tudo, mas é o Wilson em segundo. Eu acho que o Courtois, por ser mais jogador e por estar em melhor fase, então é meio que um duelo até desigual. Não tem nem muita coisa para falar, na verdade, em todos esses duelos que a gente vai ver pela frente, então Courtois. Então temos aí 1-0 Real Madrid, Courtois já vence o primeiro, e o segundo confronto, Nacho na lateral direita e Varela. Aí já é um embate interessante. Wilson Soto. Bem nivelado por baixo, na minha visão. Eu acho que o Varela, em relação ao que ele está produzindo no Flamengo, ainda é pouco. Então ele pode se tornar um jogador bem melhor ainda em termos de Flamengo, mas não é. E o Nacho é um jogador que não me agrada. Não vejo ele nem como um lateral do Real Madrid, nunca, na minha visão, na verdade. Mas, enfim, por estar jogando lá, por ter um nível de atuação maior e um desempenho contra adversários maiores, obviamente, que o Flamengo, eu vou de Nacho. Mas, sim, são 2 jogadores que não me agradam. Anderson Cavalcante. Eu vou de Nacho pela versatilidade que ele consegue jogar como zagueiro, como um lateral. Ele é um jogador nota 5 na Europa. Sendo nota 5 na Europa, ele é melhor do que o Varela, que não é nota 5 nem no Brasil. Ai. Olha, nesse confronto também, assim, tem uma certa dificuldade, porque realmente o Nacho na lateral, ele, assim, não rende tudo que ele renderia normalmente, e já não é tanto, né? O Nacho é um jogador mediano, completa bem ali o elenco do Real Madrid. Eu acho que é cota de espanhol no Real Madrid, né? Porque a gente está também nessa polêmica aí, principalmente aqui do São Paulo, de ter o excesso de estrangeiros. Lá no Real Madrid, eu acho que o Nacho está lá pela cota também de ter o jogador espanhol. Mas nesse confronto também vou de Nacho, porque o Varela ele melhorou bastante, até foi titular na Copa do Mundo, tá jogando agora titular no Flamengo, mas bem atrás ainda, né? Então vou de Nacho. Renato, para fechar, mas 2-0 já. Eu vou te contar que eu prefiro até o Mateuzinho no lugar do Varela, mesmo o Mateuzinho não tendo lá grande exibição, mas eu prefiro o Mateuzinho. Para mim, cara, uma das posições que o Flamengo teria uma chance de ganhar, ainda mais pelo Nacho, não que o Nacho é um ruim jogador, mas
Desse Real Madrid, ele é um dos piores entre os 11. Mas não tem, porque para mim o Varela é o pior jogador dos 11 do Flamengo. Se fosse Rodinei e Nacho, eu votava no Rodinei. Eu também. E é verdade, eu também. Primeiro confronto da zaga, Éder Militão e Davi Luiz, confronto brasileiro, começando por Anderson Cavalcante. E só um detalhe, parabéns, Wilson, porque na hora que eu vejo a imagem do Davi Luiz, parece que ele realmente está no estádio, que combinou certinho com a torcida atrás. Pois é, parece que o fundo tá desfocado, né? E tem um zoom aqui. Até a trave ali, ó. Militão. Militão. Acho que eu gastei muito tempo para falar, inclusive, Militão, que é o que merece essa disputa aí. Militão. Renato. Ah, tá, que deu uma travada aqui. Mano, Militão. O problema é aquele negócio, enfrentamento. Eu nunca gostei do Davi Luiz, pra ser bem sincero. Ele já teve Nossa. alta. Já teve alta, mas eu nunca gostei. Nunca fui fã do Davi Luiz. Eu lembro da época do Chelsea, campeão de Champions League, até na seleção, aquele jogo contra... Eu tô pegando o tempo de vocês, não falaram muito, rapidinho, puxando o tempo. Mas, rapidamente, eu nunca gostei dele. Mas eu acho que no Brasil, pro Brasil, ele consegue ser um jogador ok, nota 6 para 7. E eu prefiro ele até como volante, enfim, como ele jogou com o Mourinho. Mas o Militão é um jogador muito mais preparado, para mim, vai ser o titular da seleção nesse ciclo agora para 26, e é um jogador que, se estivesse no Brasil, seria titular em qualquer time aqui no Campeonato Brasileiro. Então, não tem muito o que falar, apesar de ter falado bastante. Militão. Partindo para a dupla de... Nossa. Com todo respeito a Léo Pereira, que renovou com o Flamengo até 2027, com todo o respeito. Mas... não tem nem como. Rudiger. Nossa, mas Rudiger. Renato. Para mim, o Léo Pereira tá numa ótima fase, o Rudiger numa fase ruim. Rudiger. Wilson Soto. O Rudiger é mais jogador, né? Então não tem nem o que falar. Rudiger. E Anderson? Rudiger também. Esse aí, Léo Pereira... Dá não. Agora uma mudança, hein? Uma mudança aí, porque Mendy se machucou. Desfalque está fora do Mundial de Clubes. Na lateral esquerda, Alaba? Nossa, é verdade, né, mano? Eu esqueci do Alaba na zaga. Acho que é Alaba e Ayrton. É. Alaba e Ayrton Lucas, porque o Mendy tá fora do Sacanagem Mundial. com o Ayrton Lucas. Renato Moura, Renato Linha Morta. Mendy não, né? Alaba ou Ayrton Lucas? Nossa, na hora que eu vi que o Mendy tava fora por lesão, eu achei que o Ayrton Lucas ia ganhar, mas agora que é o Alaba, não tem jeito não, mano. É Alaba. Wilson Soto. Pra mim os dois, né? Nos dois daria. O jogador do Real Madrid, né? Para. O Alaba também tá machucado. Mentira. Oba! Ayrton Lucas. Peraí. Lucas sozinho. Calma aí. Com dois machucados? Aqui. Eu vou tá jogando aí também, Renato? No deadline. Tô. Caramba, mano. Quem seria o terceiro do do Real? Real? Nossa. Então o Ayrton Lucas. Não, tá jogando assim o Real Madrid. Eu lembrei agora, é verdade. O Camavinga tá jogando de meia pela esquerda. E aí o Real Madrid joga com três, como se fossem 3 zagueiros. O Nacho vira o terceiro zagueiro. Aí fica Militão, Nacho e Rudiger. Camavinga, Toni Kroos, Modric e o Valverde, toda aquela galera. Então, ainda assim, se for o Camavinga na lateral, o Camavinga meu Deus do céu. Mas o Camavinga tá no próximo confronto de volante. Vamos ter que colocar o terceiro reserva. Improvisar. O Driozola? Quem diria, hein? Flamengo ganhando um ponto no tapetão, hein? Ayrton Lucas. Porque se for pela lógica... Que surpresa, hein? Se for pela lógica do que tá acontecendo, o Mendy, o Camavinga ia para a lateral, né? O Anderson quer o ponto. Mas aí real, quebra o design. Ele tá brigando. Quebra o design não, mano. Deixa aí. Tá fechado.
Odriozola improvisado na esquerda. Ayrton Lucas ou Odriozola? Renato. Ayrton Lucas, o lateral esquerdo do Mengão. Wilson. O melhor lateral do Mundial, Ayrton Lucas. Anderson. Cara, é puxado. Vai Eu ter não sei corte. se- Eu acho que eu votaria no Ayrton Lucas, mano. Aê! Ayrton Lucas também. É do ponto Mengão. para o Mas Real assim, Madrid. mas assim, só pra deixar registrado que o Camavinga tá jogando ali, que o Real Madrid tá jogando com 3 zagueiros. Tá bom. Calma, Não existe esse confronto. agora vai entrar o Camavinga com o Thiago Maia. Ah, Camavinga e Thiago Maia. Perdi até a ordem aqui, começando pelo Wilson. Vai, Wilson Soto, Camavinga ou Thiago Maia? Tô tentando me recuperar esse ponto agora. Um segundo do Flamengo, Anderson, você fecha comigo? Não, brincadeira à parte. O Camavinga com certeza será um dos melhores meio-campistas da nova geração e da futura geração também, obviamente. E o Thiago Maia também, ele começou, né, bem, ele até em seleções de base, no Santos, etc. Um baita de um jogador, mas acho que o nível de jogadores são diferentes. Acho que para que ele precise jogar no Brasil, ele é bom. Eu dou até uma nota 7, 8 pro Thiago Maia, que eu gosto dele como jogador. Mas para a Europa ele não seria nota 6, 7, coisa que o Camavinga é de 7 para mais, né? Então, para mim, Camavinga. Anderson Cavalcante. Vale lembrar que o Real Madrid pagou uma fortuna pelo Camavinga quando ele só tinha 20 anos. Então, tipo, 20 não, se não me engano, 18 anos. Ele é uma revelação muito forte na França. Ele até era mais badalado do que o próprio Tchouaméni. O Tchouaméni foi estourar um pouco mais velho do que o Camavinga, que o Real Madrid também pagou uma fortuna. Então, pro Real Madrid pagar tudo isso e para ele jogar o que ele joga, e tanto que a gente brincou aqui, ele tá jogando aberto pela esquerda agora com a lesão do Mendy, ele é versátil, ele consegue jogar tanto meio campista quanto de lateral, tem nem como falar, Camavinga. Ô, Vitor, só um detalhe. Se eu não me engano, o Camavinga, ele tava na seleção francesa naquele último confronto da fase de grupos de ponta esquerda, não era isso? Ele começou como lateral. Ele começou como lateral esquerdo e depois ele foi rodando lá. Quando se eu não me engano, o último confronto que perdeu, né? Ele jogou de ponta esquerda. Ou seja, ele é muito polivalente. Ele consegue jogar em muitas posições ali naquela ponta. Muito bom. E Renato, para fechar, Camavinga ou Thiago Maia? Ayrton Lucas. Brincadeira, Camavinga. Ingo Guimarães. Partindo para o próximo. Olha só o que temos aqui. Tonho Cross, como diria Luxemburgo, e o Coringa Gerson. Começando por Anderson Cavalcante. O Joker. Olha o Coringa. Toni Kroos. Tem nem muito o que falar. Mas um dos melhores meias da história do futebol, Toni Kroos. Pra mim, entra na seleção dos que eu vi jogar bola, mano. Toni Kroos. E o Wilson? A própria foto do Gerson já diz, né? Tipo, se fosse um outro confronto, talvez, acho que nem assim, né? O Real Madrid tem muita qualidade. Não dá, não tem como. É outro nível, é outro patamar, como eu diria. Perdemos mesmo. Agora nesse... duelo de anciãos do futebol, dinossauros, né, do futebol. Luka Modric e Everton Ribeiro, começando por mim, modéstia à parte, né? Muito fã aí do futebol dos dois, mas como diria Neto quando o Brasil foi eliminado pela Croácia nos Donos da Bola ao vivo, e esse Modric? O que joga esse Modric, cara? Você é burro! Renato. País tão sofrido, né, mano? Um país tanta gente sofre e não bota o Neymar pra bater o pênalti. Não tem muito. É o digno e justo campeão, o digno e justo melhor do mundo de 2018, Modric. Aí eu e o Anderson vamos discordar do melhor do mundo. Mas essa discussão à parte, eu acho que meu pai. Ele teve... E aí, beleza? Mais uma, vai ver. Seu pai não concorda com você nisso. Não concorda, não. Ele veio aqui só falar que não. Pergunta pra ele. Renato, aí, pergunta. Ô pai, você acha que o Modric foi justo melhor do mundo em 2018?
2018. Foi. Ele concordou, ele falou que foi. É isso. Então, Aí, ó. discussão batida. Discussão Ela batida. acabou, Então, ele merece a bola de ouro. Ele merece a bola de ouro. Mas enfim, voltando ao duelo, acho que a Modric. o Modric fica muito acima também. Muito acima do... Uma coisa que eu achei engraçada, até comentei durante a Copa do Mundo, acho que foi com o Wilson. A gente acha, tipo, o Pedro, o Gabigol, o Everton Ribeiro, craques aqui no Brasil. Mas quando eles entraram na Copa do Mundo, o Gabigol não tava, mas os outros dois, eles não acrescentaram nada, tipo, zero. Parece que não tinha ninguém. Parece que o Brasil tava jogando com a menos contra aquele jogo contra o Camarões que a gente perdeu ainda. Então, tipo, o nível é muito diferente mesmo quando a gente fala, o enfrentamento é diferente. E ficou escancarado com jogadores que a gente considera craque na Copa do Mundo, não fizeram nada. Tanto que o Pedro corria menos do que o zagueiro dos times adversários. E é muito verdade mesmo. Foram 3 brasileiros, né? O Everton, o Everton Ribeiro e Pedro, e assim, realmente concordo plenamente com o Anderson, não acrescentarem nada quando entraram, né? O Everton, lógico, foi uma ocasião ali de último jogo, mas Pedro e Everton Ribeiro, quando entraram, realmente não simplesmente não teve diferença. Só um detalhezinho, eu dou um benefício da dúvida em relação a generalizar esse assunto, que a gente discutiu de fato na época da Copa, porque eu vejo, por exemplo, o Scarpa me traz um lado positivo. O Scarpa, ele consegue vir direto, uma ligação Brasil-Europa, Premier League, e fazer um bom início de temporada lá no Nottingham Forest, né? No caso, para ele, meia temporada. Eu acho que não é lei, não é regra, mas eu acho que um jogador sair do Brasil e dar certo para lá, ele precisa evoluir bastante. Tem alguns que têm um talento nato, acho que, né, o próprio Scarpa é prova disso. Eu acho que o Pedro pode ser, o Everton, mas na Copa, de fato, eles destoavam, né? Era até gritante, né? Você vê, parecia que não tinha. Porque às vezes tinha até aquela questão, mas é efeito surpresa, porque o treinador conhece o elenco inteiro, conhece o Martinelli, conhece mas não conhece o Pedro. Mas ele entrou, tipo, na Croácia, basicamente inexistente. Próximo confronto interessante também, mas lógico, né? Tem as suas diferenças, mas é muito interessante. Vinícius Júnior e Arrascaeta, começando por Renato. Mano, o Arrascaeta, pra mim, eu falo faz tempo, pra mim é o melhor jogador que joga hoje no Brasil, mas perde pro melhor jogador brasileiro hoje, o Vinícius Júnior. Esse é um caso, né? Voltando à questão do Scarpa, acho que o Arrascaeta, ele também, se fizesse uma ligação Brasil-Europa, ele conseguiria ser titular em bons times ali, médios da Europa, e até ser protagonista. Muito jogador, mas também vem a diferença. Se fosse ele, talvez contra um ou outro jogador, então, não tanto pela fase ali, ele podia disputar, mas o Vini é espetacular, né? Ele é o melhor brasileiro na Europa, como disse o Renato, e talvez um dos 10 melhores, 7 melhores do mundo hoje na atualidade. O Vini é absurdo, a temporada que ele fez passada, a temporada desse ano já não é tão absurda quanto a outra, mas ainda é muito boa. O Arrascaeta é um craque na América do Sul e tudo mais, mas não dá, é um outro esporte. Então, Vinícius Júnior. Vini Júnior também, vou fácil de Vini Júnior, mas é o que o Renato falou. Arrascaeta, claro, ele ainda permanece como um dos melhores do Brasil. Não sei se ele continua como o melhor do Brasil hoje, mas assim, o que joga é pra mim ainda. Mas... Oi? Renato Augusto. Pra mim ainda é. Renato Augusto. Cara, uma coisa que eu fiquei pensando agora. Renato Augusto careca, né? Uma coisa que eu tô pensando agora, imagine, final do Mundial 0-0, 45 do segundo tempo, a bola cai no pé do Vinícius Júnior dentro da grande área. Vocês acham que ele mete pra dentro ou ele chuta pra fora? Tipo, de propósito. Ele faz. Acho que ele faz. Depois de estar 7-0 pro... Porque vale lembrar que o Real Madrid já ganhou um monte de Mundial de Clube, acho que tem 7, 9, uma coisa assim. E o Real Madrid, tipo, tanto faz se ganhar esse, se não ganhar. E pro Flamengo é, tipo, o título da vida, né? Ganhar do Real Madrid e tudo mais. Então, vocês acham que ele meteria pra dentro ou ele, tipo, chutei pra fora, mas eu tentei? Não, ele faria. Acho que ele faria e não comemoraria igual outros jogadores, mas acho que ele faria assim, né? Aquela famosa assim. Acabou. Próximo confronto. Antes eu só queria um confronto interessante, mas eu só queria rapidinho, Wilson, em poucas palavras. Foi emocionante pegar uma zona mista de Corinthians e São Paulo? Rapidinho. Só para é sensacional, Renato né? Augusto.
Só você ver o Cássio, se fosse uma zona mista Cássio e você já pararia. O cara é uma entidade. Você olha, o pessoal olha, o jogador de São Paulo olha pro Cássio diferente. O Cássio é absurdo, mas jogadores em si. E só um ponto, só ligando, a gente falou sobre comemorar. Luciano jogou pelo Corinthians, que fez o terceiro gol corintiano nessa noite. O Luciano, ele comemorou como se odiasse o Corinthians. Então o Vinícius Júnior podia fazer gol no Flamengo e comemorar assim também. Mas enfim, foi muito bom, Vitão. Sensacional. Partindo para o próximo confronto, agora quem começa é o Wilson Soto, se eu não estou enganado, Federico Valverde, ou Fede Valverde e Pedro. Um duelo bom, Wilson. Esse aí é aquele para dar o corte, para zoar depois, mas eu vou de Pedro. Eu acho que apesar do Valverde ser um baita de jogador, ele é facilmente... Eu tô até mudando o critério de votação, mas é porque, sim, ele é facilmente substituído no Real Madrid, porque existem outras opções, inclusive o Rodrigo. Apesar dele conseguir também jogar no meio de campo, ele é um jogador também versátil. E o Pedro não. O Pedro é um jogador que é essencial. Ele consegue também ser substituído pelo Gabigol. Mas o que ele fez, por exemplo, contra o Palmeiras, o gol e outros gols que ele fez na temporada 22, mostra com que ele, na engrenagem do Flamengo, ele é mais essencial do que o Valverde no Real. Então, por esse critério e por achar que é um confronto muito parecido também, cada um na sua posição, eu voto no Pedro. Pedro Anderson Cavalcante. Como diria o nosso amigo Carlos Alberto, vamos falar de nível técnico? Valverde, não tem nem o que falar, gente, pelo amor de Deus. A gente acabou de falar que o Pedro não conseguia nem jogar, não conseguiu acrescentar nada na Copa do Mundo. Não que o Valverde tenha voado na Copa, mas pelo menos ele tava, no mesmo nível dos outros caras. E o Arrascaeta jogou mais que o Valverde quando ele entrou, né? E o Valverde é importantíssimo no Real Madrid, inclusive na conquista da última Champions League, ele foi um dos pilares com aquelas pancadas dele de fora da área. Então, para mim, tem nem só de olhar que um tá no Brasil e o outro joga no Real Madrid, gente. Titular absoluto. Um ponto que eu uso agora para dar o meu voto, eu adoro o futebol do Pedro. O Pedro é um centroavante incrível que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Mas realmente, isso de você falar do Valverde, o cara joga de ponta esquerda, ele joga de volante, ele joga de meia, ele joga de todas as posições, assim, pelo menos do meio ali para frente, defensivo para frente, ele joga em todas as posições. O Pedro é um ótimo centroavante, mas o Pedro, se deslocar um pouquinho para lá ou para cá, ele precisa de alguém muito bom para ajudar ele, muito bom. Então, por isso eu vou no Valverde, mas o Pedro, assim, brasileiro, tirando o Cano, que o Cano é um monstro sagrado do futebol brasileiro, mas é argentino, o Pedro é o melhor centroavante que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Mas o Valverde, a versatilidade dele é absurda. Renato. Mano, eu gosto muito do Pedro. Detalhe também, para você que estava em Marte e não viu, veja o gol do Pedro na Supercopa do Brasil. Um baita de um golaço. Mas, assim, eu gosto... acho que é aquele discursinho batido, né? Eu gosto muito do Pedro, mas problema de afinidade mesmo, sabe? Mas... Voto por mano, afinidade. Eu voto porque não consegui muito me interligar com ele, não tive tantas conexões. Não teve troca. Mas... Isso, uma troca de experiências. Tão rica a pessoa. Mas... mano, o Valverde... Eu acho um cara muito versátil, como você falou, e é extremamente técnico. É um dos pilares desse futuro da seleção uruguaia. Para mim, o Valverde é melhor. Atenção, torcedor do Flamengo. Será que se não fosse Valverde, eles votariam? Se fosse um Val vermelho, né? Verdade, é verdade. Faz sentido. Desculpa aí, gente. Tá. Karim Benzema e Gabriel Barbosa. Eu não vou nem mudar a tela. Anderson. Cara, isso aí, poupa-tempo do poupa-tempo, apesar do Benzema não estar fazendo... Apesar do Benzema não estar fazendo uma boa temporada agora, é Benzema de longe. Benzema deu certo na Europa, né? Aqui embaixo. Vou até deixar exibido aqui embaixo. Não tem nem como. Não tem nem como. Benzema. Melhor do mundo, graças a Deus. Renato. Benzema. Passa tempo, né? Benzema. Gabigol é rei de finais, mas se fizer um gol na final do Mundial, seria histórico para ele, mas
Se ele fizer 3 gols na final, Real. se ele fizer 3 gols na final do Mundial, Benzema continua sendo muito melhor, porque é absurda a diferença. Caiu o Benzema, não, agora a gente tem Valladolid para enfrentar no meio da semana. É isso. Então, fechado nossa disputa, claro. Temos também os misters. Os misters. Quem tem que... Mais 10-1, né, entre os 11 em campos. 11 em campo, 10-1. Apenas Ayrton Lucas venceu. E isso precisa ser dito. Quem tem que começar a votar pelo treinador aqui é o Wilson, sem nenhum sentimento no coração. Eu acho que sim. Wilson Soto, Carlo Ancelotti, ele do charutão, ele que levou o Real ao título da Champions, ele que é um monstro de técnico, ou VP do Mengão. Com a sogra boa, com a sogra não tão boa, tem que ver, né? Qual é a melhor skin do Vitor Pereira, mas não tem, né? Não tem lógica. O Ancelotti, para mim, ele vai se tornar fatalmente, pelo menos, top 3 da história. Ele é um treinador que tem um rico currículo, ele consegue se reinventar, que é difícil. Quando ele chegou ao momento dele de ir pro Everton, estava ali claramente não sendo um treinador tão visado e conseguiu subir, coisa que, por exemplo, o Mourinho está tentando fazer, mas é muito difícil quando você cai igual o Mourinho caiu, né? United, indo pro Tottenham, indo para Roma, é muito difícil fazer essa subida. E ele conseguiu, né? Do Everton se tornando hoje o grande treinador, se tornou o melhor treinador da temporada passada, etc. E o Vitor Pereira, eu acho que é um treinador que precisa se provar, que tem boas ideias, mas o desempenho no papel do treinador Vitor Pereira, por exemplo, falando do Corinthians, você vê que o Lázaro, ele tem o mesmo desempenho que o Vitor Pereira em 4 jogos, que é fora de casa não jogar tão bem, e em casa conseguir dominar com a torcida, né, sendo o grande ponto do time. O Lázaro, por exemplo, conseguiu o que o Vitor Pereira não conseguiu na temporada inteira, que é ganhar um clássico fora de casa, e ganhar um clássico sem ser o Santos, né, no caso São Paulo. Então, assim, o Vitor Pereira, ele tem muitas ideias, mas ideias sem resultado, infelizmente, vira o dinizismo, né, que o pessoal gosta de falar. Então, ele precisa evoluir um pouco em relação a isso, e ele tem agora 2 chances, né? Tinha 3 match points, agora ele tem 2 títulos aí para ganhar. Perdeu já o primeiro. Anderson Cavalcante. Cara, Vitor Pereira, que me desculpe, a sogra do Ancelotti tá saudável, então é Ancelotti nas cabeças. Aí, mas muito, né? Não é nem o maior português que já passou pelo Brasil, né? Quem dirá na disputa com o Carlo Ancelotti? Renato. Mano. Acho que é a sogra do Ancelotti. Sogra do Ancelotti. E só para a gente finalizar também o nosso podcast de hoje, tá chegando ao fim mais uma vez, para a gente fechar com a tabela do Mundial, também nossos palpites aí de campeões ou de placares, talvez, do Mundial de Clubes. Wilson, eu tô assim sentindo aqui comigo, né? A gente, né? Eu, Wilson, Anderson também, né? É que o Anderson faz um tempinho que não estava participando também das transmissões da equipe Gol de Placa, que é uma web rádio que a gente participa das transmissões também, seja em loco, seja também em casa, à distância. Poxa, Wilson, eu acho que a gente poderia pedir pro Célio Campos, grande abraço, Célio Campos, para você, o cara, uma pessoa fenomenal, para a gente trabalhar em Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena no Brasileirão. Eu acho que seria sensacional. Com certeza. Vamos fazer essa boa? Vamos com ele, com certeza. Sério, já reserva aí. Domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena. É o jogo, né? O jogo que todo mundo tá esperando, né? Porque se ele não cavar a suspensão antes do jogo, né? O jogo anterior, ele para Itaquera vai ser o grande caldeirão. Eu estive em campo, não dentro do gramado, mas no jogo Corinthians e Flamengo, em que o Guerreiro estreou contra o Corinthians, não estreou pelo Flamengo, mas estreou no jogo contra o Corinthians. Foi um clima absurdo, né? Vocês sabem, quando um jogador joga, né? Faz uma traição, ou entenda como quiser ir, joga contra o time, fica uma coisa absurda, a atmosfera, né? A torcida vem junto. E o Vitor Pereira, para muitos, conseguiu superar o Guerreiro. Porque apesar dos pesares, o Guerreiro ele não utilizou de um lado, ele falou assim, no Brasil eu só jogo no Corinthians, depois em São Paulo eu só jogo no Corinthians. Ele usou mal as palavras, mas o Vitor Pereira, para mim, ele usou mal, uma situação muito pessoal, a gente brinca e tudo, obviamente a gente nunca iria brincar com uma situação de uma sogra doente, mas quando ele faz isso, ele se contradiz,
ele vira uma chacota. E claro, a torcida corintiana hoje detesta o Vitor Pereira. E o jogo aí, quero muito estar com o Vitão nesse jogo aqui em Itaquera, porque vai ser o jogo do ano por tudo. E se tiver igual ano passado foi Corinthians e Flamengo se enfrentar em Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, aí esquece tudo, que é absurdo. Então, Célio Campos, está feito o convite aqui. Se você não estiver assistindo, a gente vai mandar o corte para você. Eu e o Wilson Soto fazemos o pedido formalmente. Como o Célio, eu gosto como a forma do tratamento do Célio fala. Então, formalmente, nós pedimos a você que nos convoque para trabalhar em Corinthians e Flamengo no Brasileirão, ou Copa do Brasil, ou Libertadores, melhor ainda. Vamos ver o que vai rolar esse ano. Mas para a gente fechar o nosso podcast de hoje, passando aí para vocês a tabela do Mundial de Clubes, que começa amanhã com Al Ahly do Egito, esse que participa também de todo o Mundial, e o Auckland City também que participa de todo o Mundial, em mais de, sei lá, acho que 13 edições, é o recordista de participações, inclusive, em Mundial de Clubes, né? E vai estrear amanhã o time da Nova Zelândia, jogo às 4 da tarde, horário de Brasília, se eu não estiver enganado. Depois temos os confrontos, quem vencer daí pega o Seattle Sounders, que está na chave do Real Madrid. O Flamengo enfrenta ou Wydad Casablanca do Marrocos ou Al Hilal, ou como é que era a pronúncia mesmo? Era Al Halal. A pronúncia certa em árabe é Al Halal. Eu não sabia disso, eu descobri por causa do jogo do Cristiano Ronaldo naquela junção lá de times contra o PSG. É Al Halal que fala. Quem vencer daí enfrenta o Flamengo na semifinal, que acontece dia 7, às 4 da tarde, horário de Brasília. E eu acho que vale a gente falar também, que é muito legal, a Globo vai passar, a Rede Globo vai passar a semifinal e a final, independente se o Flamengo passar ou não. Isso ele já foi informado. Mas a Cazé TV vai passar todos os jogos do Mundial de Clubes, todos. Desde Auckland City ao Ahly amanhã até a grande final. Isso eu acho, essa massificação das transmissões, eu acho isso muito da hora. E parabéns à Cazé TV, que é um trabalho assim sensacional que eles estão fazendo realmente de propagar ainda mais o futebol de uma maneira mais simples, né? Pelo YouTube tem fácil conexão, assim como você nos assiste, tem facilidade para assistir lá também. Real Madrid joga dia 8, né? Quarta-feira que vem, também às 4 da tarde, e a final, a grande final, no sábado, dia 11, às 4 da tarde, e esperamos que seja Real Madrid e Flamengo. Claro que aquela zebra você pode até torcer, né? Pode secar, mas eu espero que seja Real Madrid e Flamengo. Perfect.